Vamos lá, gravando. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Se não fossem vocês dois, eu estaria aqui falando sozinho, ia escutar a música do Akon Lonely. Ainda bem que o professor de inglês não vai ver isso aí. Enfim, escutar aquela música solitária, Alone, né, que ele fala. Vamos lá, globalização e sociedade, página 284. Um pouquinho de como a globalização já mudou a nossa vida, apesar de a gente ter trabalhado também isso um pouquinho em geografia, porque tudo faz parte da área de humanas. Lá no texto da página 284, começa no seguinte: nos últimos anos, ocorreram vários protestos contra a globalização. Os principais alvos dos ativistas são as empresas transnacionais, o FMI, Fundo Monetário Internacional, a OMC, Organização Mundial do Comércio, e os dirigentes de países ricos. Recentemente, por iniciativa de grupos organizados da sociedade civil, entende-se como grupos como Black Lives Matter, MBL, esses grupos são pessoas comuns que se organizam em prol de algumas pautas. Então, são exemplos de grupos da sociedade civil que se organizam, por exemplo. O debate sobre a globalização e seus efeitos ganhou um novo espaço, o Fórum Social Mundial, FSM. Em 2011, a sede do Fórum Social Mundial foi a cidade de Dakar, capital do Senegal, na África. O espaço dos debates foi a Universidade Cheikh Anta Diop, a maior universidade pública da África Ocidental. Os participantes do FSM dirigiram duras críticas aos efeitos excludentes da globalização e ao neoliberalismo e propuseram a construção de um mundo voltado para a busca da justiça social e ambiental. A revolução técnico-científica informal e a globalização crescente trouxeram algumas vantagens como disponibilidade de uma grande variedade de produtos, a qualidade e preços relativamente baixos, ou seja, tudo está diminuindo o preço. Então, se a gente gastava 10% do salário mínimo para comprar algo, a gente gasta 5, 3, 2, está diminuindo. A velocidade com que as informações circulam e a eficiência dos meios para obtê-la. Hoje em dia, isso acontece quando está no terrorista, alguma coisa em algum país, um país tem um presidente empichado, por exemplo, a gente fica sabendo na hora, pelo Facebook, pelas redes de televisões, rádios, enfim, a informação chega para a gente instantaneamente, praticamente. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. E a facilidade para obter hoje está mais barato, tem internet. Ô, Leo, que achei que hoje não ia ter aula. Bom dia, professor, tudo Bom bom? dia, tudo bem? Fico feliz de estar presente aí, mais um. Tem aula sim, postei hoje, amanhã a gente continua nesse livro de história, quarta e quinta, Luigi, Ma, Matheus Matheus, Camille e Joel. e o Joel. A Camila, não sei se ela ficou comigo, se ela quiser participar, ela é muito bem-vinda Eu para não poder lembro. rever, assim como a Carol, qualquer outro aluno, ela de não ser obrigado. Obrigado, Carol, fica aí, Carol. tá, ele chegou primeiro que o professor, tá de parabéns. E continuando, hoje está fácil obter informação porque com a concorrência o preço da internet diminuiu. Não era mais tão caro, algo que na minha época era absurdo, tinha que ter internet de escada, sábado só podia ficar online depois das 2. Não tinha essa coisa de pegar o celular e ficar online o dia inteiro, não. Era internet de escada lá, o pai de vocês vai lembrar. Aí ele discava e ficava assim. Hoje está mais fácil obter informação, está mais barato você acessar a internet. A livre circulação de mercadorias e capitais entre os países do mesmo bloco econômico, entre outras. Joel, ou seja, está mais fácil a gente comprar algo do Paraguai, da Argentina, da China, nem se fala, vem basicamente tudo. Bom dia, Joel, seja bem-vindo. Bom dia, professor. E aí, Bom dia, Jojo. quem ganha é o trabalhador, porque as coisas ficam mais baratas, os produtos da China acabam sendo baratos, que a mão de obra é barata, a energia é barata. E a gente tem essas vantagens. Por outro lado, o que eles questionam é, será que no futuro a robotização não vai tirar quase todos os empregos, ou todos os empregos das pessoas? Será que a cultura vai ser preservada? Ou os americanos influenciar essa cultura mundo afora? Essa questão do liberalismo econômico, tem pessoa no Brasil falando que tem que acabar a CLT, que tem que acabar a obrigação do salário mínimo, e aí será que os patrões vão pagar um salário bom sem ter a obrigatoriedade do salário mínimo? Será que não vão pagar? Há uma discussão, porque o liberalismo econômico defende que você não deva cobrar, estipular um salário mínimo e que isso seja negociado entre cada patrão e cada funcionário, dependendo da experiência,
da qualidade daquele funcionário. Os liberais dizem que os empresários naturalmente vão pagar bem, porque vai faltar mão de obra, então eles vão ter que pagar bem. Já quem critica fala, não, os empresários vão pagar pouco, porque senão eles vão querer explorar e aumentar os seus lucros, eles podem fazer um acordo para todo mundo pagar pouco. Enfim, é um debate, discussão, e por isso que essas pessoas estavam protestando. Beleza? Continuando a informação, Camille vai entrar, seja bem-vinda, Camille. Continuando, mas essa revolução... Bom dia, Camille, seja bem-vinda. Bom dia, senhor. Bom dia. Em um mundo cada vez mais globalizado, trouxe também desvantagens. A maior delas seja o crescimento do desemprego. A automação da produção industrial vem eliminando muitos postos de trabalho, seja direto ou indiretamente. Diretamente, as empresas vêm substituindo homens e mulheres por máquinas inteligentes e robô. Indiretamente, as indústrias dos países pobres ou em desenvolvimento, resultante da revolução tecnológica em curso, é chamado de desemprego estrutural, porque os trabalhadores perdem seus empregos por longo período de tempo, e não só em épocas de crise na economia. No Brasil, os setores de eletrodoméstico, automobilístico e bancário estão entre os que mais extinguiram postos de trabalho nas últimas décadas. Bancário também. Hoje em dia, com uma máquina, você consegue fazer basicamente tudo. Com a internet, com os apps, você pega empréstimo, você financia uma casa, paga a conta, não precisa mais ir para o banco. O banco não tem necessidade de ter vários operadores de caixa. Poucas pessoas vão ao banco por causa que é chato, demora e tudo está na palma da mão, os bancos vão contratar menos. Nas fábricas nem precisa dizer, né? Porque os robôs vão trabalhar. Tem mercado em países ricos que não tem operador de caixa, que a pessoa põe um cartão de crédito lá, a porta abre, pega as mercadorias, a pessoa passa, paga com cartão de crédito ou débito, enfim, aí ela vai embora. É um outro tipo de situação. Será que isso daria certo no Brasil? Será que não daria? Será que as pessoas seriam honestas em sua maioria? Será que é só lá fora que isso é possível? Só no Japão, só nos países nórdicos, como Suécia, Noruega, enfim. Mas já tem caso assim. Então, imagina se os mercados todos fossem assim. Quantos operadores de caixa, repositores, enfim, não seriam demitidos por conta dessa automação, dessa tecnologia? Para quem compra é maravilhoso. Chega lá, não tem ninguém enchendo o saco, falando, olha à vontade, enfim. Mas é uma questão bem complexa para poder pensar e dar uma analisada. Continuando a leitura, esse desemprego resultante da revolução tecnológica, aqui eu já li esse textinho, tem uma imagem, robôs na linha de produção da Land Rover, na Inglaterra, no ano de 2008. Os robôs, como eles não recebem salário, eles acabam sendo mais baratos, produzem mais em menor tempo, não ficam cansados, não tem férias, não tem 13º, o máximo eles quebrar, desgastar, vem uma tecnologia nova, aí você troca de robô. Mas o valor que você gasta no robô para comprar, para cuidar dele, manutenção, é muito mais barato do que você pagar salário para uma pessoa, porque o robô não vai cansar, não vai ter folga, não vai dormir, vai ficar trabalhando 24 horas se preciso for. E acaba aumentando os lucros, acaba também como consequência, pela concorrência, diminui o valor do carro, do produto, porque a pessoa pega e pensa, vou baixar o valor do meu produto para poder vender em uma larga escala, em grande quantidade, assim como o Walmart, o lucro do Walmart é 0,001%, ele coloca um lucro mínimo só para poder não falir, para poder pagar as contas e sobrar um pouquinho para reinvestir. Tem empresários que fazem isso. Essa é a vantagem de você ter uma automação, você diminui seus custos com os robôs, por causa da concorrência. Beleza? Continuando a leitura, página 285, o fantasma do desemprego entre os jovens. Um dos maiores problemas atuais da União Europeia é, com certeza, o desemprego entre os jovens. O índice nessa faixa da população é de 32,9% na Itália, 36,5% em Portugal e quase 50% dos jovens na Espanha, dados de janeiro de 2012. Em tempos de crise, são jovens os que mais têm dificuldade de conseguir o primeiro emprego e os primeiros a perdê-los. E aqui, jovens europeus exigindo oportunidades de emprego em Madrid em 2012. Milhares de jovens europeus sofrem com esse fantasma do século XXI e protestam nas ruas, exigindo oportunidades. No Brasil, apesar de a taxa de desemprego entre os mais jovens ter caído nos últimos anos, em função do crescimento da economia, é bastante preocupante a questão da falta de qualificação dos jovens para os tipos de vagas oferecidas.
Diversos fatores. Tem quem culpe crises e mais crises que o Brasil vem enfrentando, desde aquela de 2008, passando quando o Brasil sofreu na época da Dilma, agora com a pandemia. Tem pessoas que falam que a culpa é da obrigação de pagar um salário mínimo, principalmente os liberais. Os liberais eles vão dizer, olha, o salário mínimo desemprega os jovens. Por quê? Porque um patrão ele vai contratar um funcionário, um repositor, um açougueiro, um vendedor, e ele tem que pagar esse salário mínimo mais um monte de benefícios. Cada funcionário vai custar, em média, R$3.200 para aquele patrão. Não vai custar menos disso. Ele vai preferir alguém com experiência, que saiba fazer o serviço, que entenda, que não precisa ser ensinado, que seja contratado num dia, no outro já execute bem o serviço, ou ele vai contratar alguém que vai ter que ensinar, que vai ter que ter paciência, que não vai render como aquele experiente renda, porque até ele aprender, até ele dominar o serviço, ele não vai produzir tanto quanto um experiente. Os liberais, eles dizem, então, por isso que os empresários contratam quem tem experiência, quem já saiba o serviço, porque já que ele vai pagar aquele salário, mais benefícios, tem que gastar tudo isso daqui, ele vai preferir alguém que dê o retorno financeiro. Os liberais alegam, se não houvesse a obrigatoriedade de um salário mínimo, os empresários iam decidir se contratam um jovem sem experiência para ensinar ele não ter vícios e seguir a linha da empresa e pagando menos de acordo com o que ele produz, ou se contrata um cara mais experiente pagando mais porque ele vai produzir mais. Os liberais culpam a obrigatoriedade de dar um salário mínimo por conta da questão do desemprego entre os jovens. Essa é a visão dos liberais. Quem critica diz que não, que se cair a obrigatoriedade do salário mínimo de tudo que tem na CLT, na carteira de trabalho, os empresários não vão pagar. E vão querer explorar e etc. Tem uma visão meio que pejorativa dos empresários. Enfim, é a opinião de cada um. O que os liberais dizem e o que os intervencionistas, pessoas que gostam do Estado controlando e decidindo o salário mínimo, dizem. Beleza? Mas é só um outro ponto de vista, uma tentativa de explicar o porquê do desemprego entre os jovens, beleza? E aqui tem duas perguntinhas, eu peço que vocês façam, por gentileza, para a gente comentar amanhã. Você já pensou em que gostaria de trabalhar? Você se considera o estudo importante para se conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho? Sim ou não? Se você conseguir explicar, você acha importante, beleza? Aí vocês comentem. Aqui eu só dei a opinião de vocês. Claro que eu tenho a minha opinião, mas enfim. Tem que os liberais dizem e o que os contrários aos liberais dizem. Os liberais vão defender os empresários, falar que os empresários são pessoas do bem, que arriscam tudo, que são corajosos, que arriscam patrimônio, que trazem desenvolvimento, emprego, renda, etc. E os contrários não, vão dizer, não, o empresário não é bem assim, aí vai criticar. Compete a cada um ler, estudar o que cada versão diz e aí ter a sua própria opinião, beleza? Aqui sempre, todas as opiniões de vocês serão respeitadas. A gente vai mostrar todas para que vocês vejam as opiniões e mostrando os fatos para que você possa chegar à sua própria opinião, beleza? Continuando a leitura, página 286. Conflitos e tensões no mundo atual. Temos um mapa mundi. Vivemos em um mundo dividido pela enorme distância entre pobres e ricos, castigando por acidentes ambientais e abalado por outros sérios problemas, como o tráfico de drogas, terrorismo e conflitos armados em várias partes do globo. Tais problemas afetam a todos nós, direta ou indiretamente. Observe o mapa. Mapa mundi, conflitos e tensões no mundo em 2010. E aqui, mapa mundi, a gente olha para a legenda. Onde tem um quadradinho branco, é um território reivindicado por outro país. Onde tem uma estrelinha vermelha, é um Qual página mesmo, professor? A gente está na 286. Tá bom. Onde tem uma estrelinha vermelha, é um conflito internacional de mais de um país por aquele território. Onde tem uma estrelinha em volta vermelha e branca, é que naquele país há uma guerra civil, grupos, facções, etnias diferentes brigam pelo controle do território. Tensão interna, essa manchinha que temos em alguns países, mancha meio alaranjada, meio marrom, que a qualquer momento pode eclodir uma guerra. Onde tem um triângulozinho, é um movimento separatista armado. Tem grupos terroristas que são armados e querem a separação daquele território. E onde tem bolinha verde, negociação de paz em curso ou concluída.
a gente percebe que em todo canto tem, por exemplo, conflito ou internacional ou guerra civil. Vamos lá, território reivindicado. Muito próximo do Japão, da Austrália, são territórios reivindicados por mais de um país. Temos aqui na América do Sul, ilhas Falkland e Malvinas, que a Argentina pedem para si, os ingleses têm o domínio do território, a população de lá foi consultada e disse que queria ser território inglês. Não precisa nem perguntar, né? Você quer ser da Inglaterra ou da Argentina? Quem vai falar Argentina? Enfim, eles preferiram ser território inglês, mas a Argentina reivindica esse território. E aqui temos vários territórios reivindicados, principalmente na Ásia. Conflito internacional. A gente não vê nas Américas um conflito internacional, vê bastante na Ásia, no Oriente Médio, ali próximo da Europa um pouquinho, no continente africano, mas mais também na Ásia, se a gente dá uma analisada. Chechênia, Kurdistão, um pouco na China, Kosovo, enfim, nessas regiões a gente percebe conflitos internacionais. Guerra civil, maior parte é no continente africano, e isso é por causa dos europeus, que eles exploraram o continente africano por séculos. Depois, na hora de dividir, vamos dividir assim, assim, esse é teu, esse é teu, esse é teu, esse é da França, esse Portugal explorou, então fica como Portugal, aí você explora aqui, aqui, acolá. Eles dividiram entre eles, não respeitando limites geográficos, histórico, e aí eles acabaram colocando grupos rivais no mesmo território. É quando um grupo emerge ao poder, ele oprime o outro. Aí esse oprimido vai querer chegar ao poder e ser opressor, e vai ficar sempre num conflito de grupos, porque eles foram colocados sob o mesmo território. Olha, por exemplo, a maioria das fronteiras do continente africano. É uma linha reta. Eles traçaram uma linha reta, acabou. É linha reta. Olha, por exemplo, lá no norte do continente africano, onde é o Egito, que não está o nome. Linha reta. Olha na metade ali, no meio, no continente africano, digamos assim. Linha reta. Linha reta. Sudão ali, ó. Basicamente linha reta. Lá no sul do continente africano, África do Sul, onde está escrito Lesoto aqui, olha um pouco mais em cima. Basicamente linhas retas. Não respeitaram limites geográficos, deserto, rios, etc. Não. Aqui é seu, e aí acaba tendo essas guerras civis internas. Tensão interna a gente percebe pelo mundo inteiro. No México, no Peru, na Ásia, e principalmente também no continente africano. Movimento separatista. Quase não tem um ou outro no continente africano. Nas Américas não tem. Na América só tem guerra civil. Na Colômbia, por causa das Farc, que a gente chegou a dar uma olhada, acho que eu vi com vocês. E no Haiti, mas que já foi solucionado, o Brasil ajudou e etc. E o resto é mais no continente africano e na Ásia também, principalmente, que ali foram territórios de vários impérios, otomano, romano e etc. Foram separando bem, colocando grupos rivais também no mesmo território e acabando gerando esses movimentos separatistas. E a gente percebe que a ONU atua em vários cantos, no México, no continente africano, na Europa, na Oceania, ela está intervindo, ela está negociando, mas é algo complexo, porque como é que você vai levar paz com pessoas que estão com armamento, que estão dispostas a matar ou morrer? Como é que você vai resolver na diplomacia? Como é que faz? É complicado, não é fácil, mesmo? Continuando o texto, tem lá o caso do Oriente Médio. Há mais de meio século, o Oriente Médio vem sendo uma das áreas mais tensas do globo, porque a qualquer momento pode eclodir uma guerra, um país atacar o outro. E uma das raízes dessa tensão está na disputa da Palestina entre árabes, palestinos e judeus, que pode ser melhor compreendida se recuarmos aos tempos da Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Com o fim desse conflito e o desmembramento do Império Turco, as terras do Oriente Médio passaram a ser administradas pela Inglaterra e pela França, que tinham enorme poder sobre a Liga das Nações, ou seja, os europeus ali dominando também. Tínhamos o Império, e aí por Inglaterra e França vão negociar, vão falar, eu cuido dessa parte, eu cuido dessa,
voltado para os interesses próprios, não respeitando que lá são terras de judeus e árabes e muçulmanos. E dentro dos muçulmanos tem os xiitas, tem os sunitas, tem as divisões internas. Então eles não respeitaram isso. Não, aqui é inglês, aqui é francês, vamos explorar, vamos tirar o que a gente pode tirar e não nos importamos com o que vai acontecer lá, já que não está no nosso território. Continuando a leitura, sob o manto britânico, já na página 287, a Palestina passou a receber um grande número de judeus. Nos anos de 1930 e 40, essa imigração aumentou muito, pois milhões de judeus foram para lá para fugir da perseguição nazista na Europa, quando Hitler emerge ao poder e faz o Holocausto, matando 6 milhões de judeus. Os judeus, os que conseguiram fugir, foram para lá. A partir de então, começaram a ocorrer sérios atritos entre judeus e árabes resistentes na Palestina. Naquelas décadas também as companhias inglesas e norte-americanas passaram a disputar entre si a prospecção, refino e comercialização do petróleo no Oriente Médio. A gente sabe que ali tem muito petróleo, ou tinha bastante. Então, isso gerava interesses econômicos egoístas dos países. O nascimento do Estado de Israel. Terminada a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, com o Holocausto matando 6 milhões de judeus, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria suas tropas da Palestina. Nesse contexto, em 1947, a ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um outro árabe. Assim, em 14 de maio de 1948, os judeus, liderados por David Ben-Gurion, fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. E aí o primeiro-ministro David Ben-Gurion, em pé, leu o documento de fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. No alto, atrás de Ben-Gurion, a foto do jornalista húngaro Theodor Herzl, criador do sionismo. Considerando-se injustiçado, os países árabes reagiram à criação do Estado de Israel, atacando militarmente Israel, revidou e, valendo-se da ajuda recebida do exterior, venceu a guerra, ocupando então boa parte do território reservado aos árabes no plano de partilha da ONU. Qual o objetivo da ONU? Manter a paz mundial. Hoje o objetivo da ONU principal é manter a paz mundial, evitar que países entrem em guerra e evitar que países dentro de si promovam a guerra. Por isso que a gente viu conflitos e tensões no mundo em 2010, vários cantos do mundo, e a ONU intervindo. Onde está em verde é que a ONU ou concluiu ou está em curso. Então, o objetivo da ONU hoje é manter a paz mundial. Beleza? Desculpa se eu não vi antes, Luigi. E aí, continuando a leitura, só para a explicação, perdão, 10 minutinhos faltam para acabar a aula. A ONU criou, esse território vai ser judeu, esse território vai ser árabe, deram o território para os judeus, Estado de Israel, os árabes acharam, não, que injustiça, não pode, o nosso Estado, a nossa Palestina, eles atacaram, Israel revidou, teve ajuda, e aí ele ocupou parte que era para os muçulmanos. Com a derrota na Guerra de 48, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de terras em que moravam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes vizinhos. Tinha início a chamada Questão da Palestina. Refugiado, no texto, toda pessoa que no momento do conflito de 48 morava na Palestina há 2 anos e que, por causa da guerra, perdeu sua casa e seu meio de vida. Quem se refugiado? Hoje, os refugiados são principalmente os sírios, por conta da guerra civil que lá existe na Síria, infelizmente. Assim, o Oriente Médio tornou-se palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes. Tais guerras ocorreram no contexto da Guerra Fria, com os judeus sendo apoiados pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética. Tempos de Guerra Fria. Se os americanos apoiavam um lado, os soviéticos apoiariam outro lado. Os soviéticos, por exemplo, apoiariam a Síria, que ia ter um ditador que ficou 30 anos, ele faleceu, o seu filho assumiu no ano de 2000 e governa até hoje a Síria. Um dos motivos da Síria ter entrado em guerra, mas isso é assunto para outro dia, uma outra aula. Beleza? Mas essa é a questão.
Virando a página, faltam 8 minutos. Não sei se dá para a gente, pelo menos, terminar esse caso de Israel. Guerras árabes e israelenses. Temos, infelizmente, tiveram algumas. Em 56, Guerra de Suez. Israel, França e Inglaterra contra Egito. O presidente do Egito, Gamal Nasser, adepto do nacionalismo árabe, nacionaliza o canal de Suez, pertencente à Grã-Bretanha. Bretanha é Inglaterra, País de Gales, Escócia, formando esse país chamado Grã-Bretanha. Quando a gente fala em Reino Unido, são os três: Inglaterra, Escócia e País de Gales, mais Irlanda do Norte, entendeu? Grã-Bretanha é só aquela ilha, são aqueles três países. Reino Unido inclui a Irlanda do Norte, beleza? Contrariando os interesses das potências ocidentais. Consequentemente, com o apoio dos britânicos e dos franceses, o exército israelense ataca as forças egípcias. O Sinai é ocupado e em poucos dias fica sob o controle israelense até março de 1957. Aí volta para os ingleses. Guerra dos 6 Dias. Israel contra Egito, Jordânia e Síria. Na Guerra dos 6 Dias, Israel ataca Egito, a Síria e a Jordânia e ocupa o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. É que aqui está bem resumido, mas Israel foi atacado, atacou novamente e dominou essas terras, conquistou, porque Israel não ia começar uma guerra contra 3 países, pois a possibilidade de perder seria imensa. Guerra de Yom Kippur, Dia do Perdão, em 73. Israel, Egito e Síria contra Israel. A Guerra de Yom Kippur foi iniciada pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, formada inicialmente por Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Venezuela e Iraque, respondeu parando de vender óleo cru para os aliados de Israel e provocando com isso um extraordinário aumento do preço do petróleo, o que atrapalhou até o Brasil, porque o petróleo ficou muito caro, a gasolina ficou muito cara, e o Brasil acabou sendo prejudicado na época que estávamos tendo um milagre econômico do regime militar brasileiro. Foi uma crise mundial em virtude desse conflito. Guerra do Líbano, Israel versus palestinos. Israel lança a Operação Paz na Galileia, atacando os palestinos no Líbano. Depois de sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército israelense se retira da cidade, mas permanece no sul do país. E aí, Israel após a Guerra dos 6 Dias, lá em 67. Israel, o que está em verde era Israel de 49 até 67. Um ano após ser fundado, até a Guerra de 6 Dias. Era um território pequeno, se a gente considerar toda essa disponibilidade. Depois da guerra, onde está em vermelhinho, foi a ocupação israelense. Ocupou boa parte. E Jerusalém, uma parte já pertencia a Israel e a outra, que era dos árabes muçulmanos, foi ocupada por Israel. E aqui, campos de refugiados palestinos. A gente percebe no Líbano, na Cisjordânia, vários campos, na faixa de Gaza, vários territórios que eram de... O que é a Palestina? É um estado reivindicado pelos muçulmanos. A Palestina é como uma criação de um estado muçulmano. Assim como os judeus criaram Israel, os árabes muçulmanos querem criar a Palestina, porque vai ser território dos muçulmanos. Israel dos judeus, Palestina dos muçulmanos. Que aí os muçulmanos e muitas pessoas dizem, se a gente criar a Palestina, é dizer, ó, essa é a Palestina, território de árabes e muçulmanos. Esse é Israel, território de judeus. Vai acabar a guerra porque cada um vai ficar no seu conflito e quem atacar o outro vai ser o errado, aí a ONU vai intervir. E é o que os muçulmanos reivindicam. Beleza? E aqui um textinho. A Guerra dos 6 Dias, em 67, mudou consideravelmente o mapa da região. Repare que, depois de vencer essa guerra, o Estado de Israel anexou imensos territórios. A península do Sinai, a faixa de Gaza, pertencentes ao Egito, a Cisjordânia, controlada pela Jordânia, e as colinas de Golã, sob o domínio da Síria. Ou seja, Golã, que era da Síria, Israel passou a controlar. Cisjordânia, que era da Jordânia, Israel passou a controlar. E Sinai, que era do Egito, Israel passou a controlar também.
3 minutinhos, não dá tempo de eu terminar essa leitura e partir para o caso do Irã. E aqui só teremos uma imagem, 3 minutos não dá tempo de eu ler esse textinho, mas vou tentar ler o primeiro parágrafo e o segundo. Vivendo em campos de refugiados e em condições desumanas, os palestinos se organizaram em diversos grupos guerrilheiros, entre eles o Al-Fatah, palavra que pode ser traduzida por reconquista, liderado por Yasser Arafat. Em 64, esses diferentes grupos de movimento palestino formaram a Organização para a Libertação da Palestina, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras perdidas. Desde a Guerra dos 6 Dias, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia, principais áreas palestinas ocupadas por Israel, era permanentemente de tensão. Em 87, os civis palestinos que viviam nessas áreas, jovens e mulheres, geralmente atacaram soldados israelenses com paus e pedras. E como estes revidassem com tiros, muitos acabaram mortos. Esse tipo de revolta popular na Palestina é chamada de intifada, que traduzindo significa sobressalto. A intifada é conhecida também como a Guerra das Pedras. Civis com paus e pedras atacaram militares armados e acabaram sendo mortos. E aqui, Yasser Arafat dedicou a sua vida para a luta da formação do Estado palestino, mas morreu em 2004 sem ver o seu sonho realizado. E aqui a gente tem um desenho, cópia de um desenho feito por crianças no Centro de Saúde Mental de Gaza. Psicólogos solicitaram que crianças desenhassem a intifada e eles expressaram dessa maneira. Os palestinos são mostrados atirando paus, pedras e garrafas e tem a apoiá-los uma ambulância desenhada no canto esquerdo. Já o adversário são 2 tanques com canhões apontados para eles em 2005. Crianças da faixa de Gaza, o que foi a intifada? Aí eles desenharam esse desenho que vocês podem ver aqui na imagem, na página 289. Amanhã a gente termina esse texto, vai iniciar a página 290 e vai o caso do Irã, o caso do Afeganistão, ataque às Torres Gêmeas, levantes popular na África, no Oriente Médio, e deixo para vocês fazerem perguntas, beleza? Caso alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Não. Agradeço a participação, a paciência de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido. Tentei acelerar o que pude. Tenham um bom dia. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor.